Olá, começa agora mais um Cidadania e na entrevista de hoje vamos falar sobre sustentabilidade e resiliência do Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu converso agora com o professor da Fundação Getúlio Vargas, Adriano Massuda. Professor, bem-vindo ao programa Cidadania. Remotamente agradecemos a sua presença para falar sobre esse assunto. Obrigado, Marcelo. Prazer enorme estar aqui na TV Senado conversando sobre esse assunto que é tão importante para a vida de todos nós, né? A sustentabilidade, a resiliência do sistema de saúde. No caso do Brasil, a gente tem o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, é um prazer falar com você a respeito disso. Então, a gente pode começar, inclusive, contextualizando o começo dessa nossa conversa. O senhor participou de uma pesquisa com 3 anos na Universidade de Harvard, estudando sistemas, a sustentabilidade e resiliência de sistemas de saúde. Eu queria que o senhor falasse um pouco primeiro sobre essa pesquisa, né? Parceria para sustentabilidade e resiliência em sistemas de saúde. Se o senhor explicar como foi essa pesquisa, explicar os motivos dessa, né, o que motivou essas pesquisas e os conceitos, né, para os nossos espectadores. Nem todo mundo entende a ideia de sustentabilidade, falávamos aqui há pouco tempo. Sustentabilidade muita gente associa diretamente à questão ambiental. Claro que tem essa relação, mas tem outra dimensão. No caso, a gente está falando da sustentabilidade do Sistema Único de Saúde, dos sistemas de saúde. A gente vai falar especificamente sobre o SUS e a resiliência, né? O que isso quer dizer em relação aos sistemas de saúde? Perfeito. Primeiro dizer assim, eu tenho estudado sistemas de saúde desde 2016, quando eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado na Universidade de Harvard. Eu fui para lá, tive uma experiência aqui na gestão do SUS, fui secretário de saúde em Curitiba, trabalhei no Ministério da Saúde, fui secretário nacional de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, também fui secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde. E depois dessa experiência na gestão do SUS, tive a oportunidade de me debruçar sobre estudos a respeito de sistemas de saúde. A ideia era estudar os avanços, os desafios e caminhos que a gente pudesse traçar para o fortalecimento do SUS, comparando, né, o Brasil com o resto do mundo, diferentes experiências. Mas a gente estava já num momento de crise, né? Crise econômica, crise política, adoção de medidas de austeridade fiscal de longo prazo, que afetavam o financiamento do sistema de saúde, afetando o sistema de saúde, afetava a saúde da população diretamente. E acabei tendo que mudar o objeto de pesquisa, que era, então, analisar os avanços e desafios, para analisar, né, o impacto dessa crise. Nos nossos estudos, a gente identificou que países europeus já haviam estudado, usando o conceito de resiliência em sistemas de saúde, para analisar o impacto que a crise econômica global, que aconteceu em 2008, 2009, teve sobre a saúde da população e o sistema de saúde de maneira geral na Europa naquele período, né? Então, o que se observou foi que países que adotaram políticas de austeridade fiscal mais rígidas tiveram um impacto muito negativo sobre o funcionamento do sistema de saúde e piora nos indicadores de saúde. Retorno de doenças que poderiam ser evitadas, aumento de mortes por causas que também poderiam ter sido tratadas. E a gente começou a traçar, a analisar o que poderia acontecer para o Brasil, né? Então, se nos países europeus que têm sistemas de saúde já bem estruturados, isso já poderia acontecer, então no Brasil o impacto tenderia a ser muito maior e tentaria afetar desigualmente a população. A população mais pobre tenderia a ser mais afetada pelo desfinanciamento do sistema de saúde, desestruturação de políticas de saúde. Estou falando isso em 2016. A gente foi publicando artigos a respeito na BMJ, British Medical Journal, na Lancet a respeito. E aí veio a Covid-19, né? E a Covid-19
foi, né, o maior impacto que foi o maior foi um teste para os sistemas de saúde, né? Exatamente, foi o maior choque que os sistemas de saúde já enfrentaram na sua história, né? A gente tem sistemas de saúde com essa conformação do tipo, né, como a gente conhece hoje, eles foram construídos a partir do século XX. Né? A gente teve uma epidemia, né, uma pandemia desse tamanho, que foi a gripe espanhola, a influenza, em 1918. Depois dessa, só a Covid. Então, os sistemas de saúde, como a gente conhece hoje, né, foram duramente afetados pela Covid. Mesmo países com né, sistemas de saúde bem estruturados, né, em quais a gente usualmente usa como referência, né, a gente viu Itália, Espanha, Inglaterra terem, né, os serviços de saúde entrando em colapso. Professor. E aí entra o conceito de resiliência. Então, sim, o conceito de resiliência é justamente o sistema de saúde sofrer um choque, mas continuar operando. Então, ele tem a capacidade de absorver. Para absorver o choque, ele tem que estar preparado, tem que saber reagir rapidamente para mitigar os efeitos do choque. E fazer a gestão da crise e, depois da crise, aprender com o que a crise ensina para que o sistema de saúde possa estar adequadamente funcionando, apesar, né, dessas situações de crise que pode ser várias. Então, pode ser desde uma crise de financiamento, como crise econômica, crise epidemiológica, né, como a gente viu na pandemia, desastres naturais. São vários aspectos que afetam o funcionamento do sistema de saúde e por isso a gente usa esse conceito de resiliência. Só que só testar a resiliência não é suficiente, é preciso também pensar na sustentabilidade do sistema de saúde. Sustentabilidade é como é que o sistema de saúde mantém o funcionamento em situação, né, normal de prestação de serviços. Para prestar serviço tem que ter uma adequada alocação de recursos, um financiamento inteligente em níveis necessários para que o sistema de saúde consiga ofertar um conjunto amplo de serviços à população. Então, por conta da Covid-19, né, em meio à crise, houve essa iniciativa que se chamou PHSSR, que é a Parceria para Estudo da Sustentabilidade e Resiliência dos Sistemas de Saúde, uma sigla em inglês, uma iniciativa coordenada pela London School of Economics, em parceria com o Fórum Econômico Mundial, e com várias empresas, entre elas AstraZeneca, KPMG, Philips, para estudar sistemas de saúde no mundo. E o Brasil foi o primeiro país da América Latina que participou dessa iniciativa, e a escolha do Brasil é pela dimensão do nosso país, pela relevância que um sistema de saúde com as características do SUS tem no debate internacional do sistema de saúde. É um sistema de saúde que oferece atenção universal, integral, gratuita à população, mas com problemas estruturais em seu funcionamento. Então, estudar o sistema de saúde brasileiro é algo assim de bastante interesse, que eu já vinha vendo isso em Harvard, quando estava lá, né? E agora, nessa nova parceria com a London School of Economics, isso também ficou evidente. O relatório global da iniciativa, que foi publicado recentemente, destaca vários aspectos do sistema de saúde brasileiro em relação a seus avanços, suas fragilidades, retrocessos recentes que aconteceram, mas inúmeras oportunidades que a gente tem também para fortalecer o nosso sistema de saúde. O senhor falou das crises econômicas, 2008, 2009 foi crise econômica, aí 2020 uma crise gerada por uma pandemia que foi esse teste de fogo para sistemas de saúde em todo o mundo, né? Em relação a esse aspecto econômico, o senhor tem falado, o senhor falou sobre isso em uma conferência nacional de saúde, uma conferência nacional sobre
atenção especializada. Um aspecto que é pouco tratado nessa questão, que é uma relação entre a proteção à saúde, né, as políticas públicas de proteção à saúde, sistemas públicos de proteção à saúde da população e como isso se reflete na saúde econômica dos países, na saúde econômico-financeira, inclusive das famílias. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa relação. Perfeito. Debate pouco aqui no Brasil, né? No mundo debate-se muito a relação entre sistemas de saúde. Vamos trazer para cá esse debate então, a cidadania está aí para isso. É super importante porque entre países ricos, apenas os Estados Unidos é que não tem um sistema nacional de saúde que oferece cobertura a toda a população. Né? Nos Estados Unidos, quase 40 milhões de americanos não têm cobertura do sistema de saúde. Isso causa impacto para a saúde, mas também impacto econômico. Essa população é a população mais exposta a riscos para gastos que a gente chama gastos catastróficos em saúde, quando você tem que gastar dinheiro do próprio bolso para pagar uma cirurgia, uma internação, e isso leva, nos Estados Unidos, é a maior causa de falência. Então, essa questão da proteção financeira é um aspecto essencial que países ricos estabeleceram para proteger a sua população. Ter um sistema de saúde que garante acesso a serviços. Nem todos os países garantem com gratuidade, como no Brasil, mas com cobranças num nível que seja que não afete, né, a acessibilidade, que não cause possibilidade das pessoas irem à falência. Nos Estados Unidos, as pessoas deixam de procurar serviço de saúde porque tem medo da conta que vai vir. Né? Então, os países, no início, como países europeus, depois países asiáticos, na América, Canadá, os países ricos, industrializados, foram desenvolvendo políticas industriais junto com políticas de proteção aos trabalhadores, que foram se expandindo e alcançando toda a população dos países para que o sistema de saúde buscasse melhorar indicadores de saúde, redução de mortes preveníveis, né, aumento de expectativa de vida, junto com a proteção econômica da população. Então, esse é um aspecto que já é um debate do século XX. O debate pós-pandemia traz um novo elemento, um elemento que, além, né, de garantir segurança sanitária, econômica, é fundamental hoje os países entenderem a produção de tecnologias em saúde como uma questão geopolítica estratégica. A Covid demonstrou, né, uma situação de escassez de produtos essenciais, de máscaras, vacinas, luvas, equipamentos de aparelho, respiradores. Sim, isso então, aconteceu aqui no Brasil. É fundamental que todos os países no mundo, houve uma luta, né, por trás dessas tecnologias. Então, você também tem que articular hoje o sistema de saúde com a ciência, tecnologia, inovação, sob um aspecto que é, né, uma perspectiva que é hoje geopolítica. Né? Os países que conseguirem garantir acesso a produção a essas tecnologias têm uma posição, né, de geopolítica estratégica. Então, hoje, esse debate, né, então, também está super importante. Outra coisa que ficou evidente, os sistemas de saúde precisam ter uma boa articulação com a política de formação de pessoal. Né? Então, além da gente ter financiamento, além de ter um modelo assistencial que ofereça serviços de saúde, esse serviço, para funcionar, precisa ter gente em número e qualidade formados para trabalharem nessas posições estratégicas do sistema de saúde. Professor. Da assistência, da vigilância, da gestão do sistema de saúde. Isso. Então, são questões que assim, a pandemia revelou, né, os avanços, mas também as grandes fragilidades que o sistema de saúde no mundo todo tem.
e que precisam ser enfrentadas para que a gente possa fortalecer o sistema de saúde. Esse foi um dos domínios da pesquisa, foram 7 temas, né? A gente fala em governança, financiamento, força de trabalho, sustentabilidade ambiental, medicamentos e tecnologia, prestação de serviços. Nessa parte da força de trabalho, existe uma área em que o senhor considere que esteja faltando pessoal no Brasil, alguma área que seja mais emergencial, se trabalhar com formação de pessoal? Por exemplo, inúmeras. sanitaristas. A gente tem um problema estrutural no Brasil de uma baixíssima capacidade de articulação entre o SUS e o aparelho formador. Hoje nós temos, pegando cursos de medicina, há uma distância, um gap cada vez maior entre o número de médicos formados e o número de vagas de residência médica. E a gente sabe hoje que um médico formado com 6 anos de trabalho não precisa, né, ter uma formação complementar, seja para trabalhar numa unidade básica de saúde, com uma formação especializada, que precisa trabalhar como médico de família, seja para trabalhar num hospital, para você ter cirurgia você precisa de anestesista. Esse é um problema que o Brasil vai precisar enfrentar, que é urgente articular a formação dos profissionais de saúde com as necessidades que o SUS apresenta. Não basta também só formar o profissional se você não consegue inserir ele dentro do sistema de saúde. Hoje, quem contrata os profissionais, a grande maioria dos profissionais de saúde, são contratados pelos municípios. A gente tem 5.570 municípios com diferentes capacidades fiscal, administrativa, técnica, de ofertar carreiras, né, de maneira... Então, há uma competição entre municípios de maneira muito desigual para a contratação de profissionais. Essa é uma questão que o SUS vai ter que enfrentar, né? Como é que contrata, como é que aloca profissionais, mais médicos, é uma experiência interessante. A regionalização ajuda nessa questão desse desequilíbrio entre os municípios, porque realmente são realidades muito diferentes. Se a gente for a Pedra Branca do Amapari, comparar com um município que fica no Amapá, com municípios de São Paulo, como Ribeirão Preto, municípios ricos, ou Campinas, ou outros municípios pelas diferentes regiões do país, a gente tem situações de fato muito diferentes. Agora, voltando na questão dos impactos da Covid e ainda continuando dentro dessa questão que o senhor está colocando, explorando esse problema das diferenças entre os municípios, houve um impacto da Covid-19 que é apontado também no relatório, que foi um fortalecimento regional, que é apontado como uma das fragilidades que precisa ser trabalhada no SUS para melhorar a sustentabilidade, o fortalecimento regional para a gestão do Sistema Único de Saúde. Dentro desse cenário de pós-pandemia, o senhor enxerga que houve um fortalecimento da gestão dos estados e seria esse um caminho para melhorar essa integração entre os municípios com diferentes realidades e daí tanto na questão do financiamento, distribuição de medicamentos, equipamentos e força de trabalho, melhorar essa situação? Não, sem dúvida. A questão da regionalização já é um aspecto que já vem se debatendo no sistema de saúde brasileiro. Importante dizer assim, pouquíssimos países no mundo, dá para contar nos dedos, a gente tem mais de 200 países no mundo, pouquíssimos descentralizaram os seus sistemas de saúde para o âmbito dos municípios. A descentralização que aconteceu em muitos países, do governo central para governos subnacionais, ela chega no nível das regiões, no caso dos estados. E no Brasil a gente descentralizou para o nível dos municípios. Foi importante. A gente capilarizou a rede assistencial no Brasil. Todo município hoje tem uma equipe de saúde, por mais diferente que seja, mas tem, né? Então você capilarizou a assistência à saúde no Brasil, mas com grandes diferenças. Então, o desenho de organizações regionais, que você junte municípios numa determinada área geográfica, é fundamental para você ter mais uma economia de escala, contratação de pessoal, contratação de insumos, organização da rede de serviços dentro de uma região. Para isso, tem que ter uma estrutura administrativa, uma autoridade sanitária regional, um planejamento regional, um sistema de financiamento do sistema de saúde
regional, enfim. Então, esse aspecto, né, é algo que a gente vai precisar construir no sistema de saúde brasileiro, né, um desenho de região. A pandemia, e aí acho que teve uma mudança na governança do sistema de saúde. O Ministério da Saúde, historicamente, sempre teve um papel de liderança muito forte nas respostas a emergências de saúde pública, em várias delas, né? Zika em 2015, H1N1 em 2009, né? Nesse governo anterior, né, foi um completo desastre, né? A atuação de todos os ministros que passaram por lá. Reativamente, os governos estaduais assumiram um papel de enfrentamento, né, de liderança. O CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, se tornou, né, a gente destaca isso no relatório, um dos casos que a gente descreve, foi o consórcio de imprensa estabelecido entre o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, com os órgãos de imprensa, para estar passando a situação epidemiológica dos estados, porque, né, havia uma ameaça tão grave que aconteceu, que era a ameaça de distorção das informações sobre a pandemia. Né? Então, reativamente, e aí isso é um aspecto que a gente destaca da resiliência do sistema de saúde brasileiro, né, estados e municípios se organizaram, e aí tem vários exemplos muito positivos, né, que a gente viu, se reorganizaram, e acho que isso traz um novo elemento para pensar o desenho regional do sistema de saúde. Não dá para fazer região de saúde sem uma forte liderança dos estados. Então, esse é um legado que a pandemia, né, de tanta tragédia que ficou, mais de 700 mil pessoas perderam a vida por conta da pandemia, ela deixou tantas sequelas em procedimentos que deixaram de ser realizados no SUS por conta da pandemia, mas alguns aspectos, né, que a gente tem que aprender, né, essa liderança dos governos estaduais para o desenho de regiões de saúde é fundamental. A organização dos municípios em regiões, seja em consórcios, também é um desenho que foi fortalecido, são aspectos, né, e o Ministério da Saúde tem que retomar o seu papel de liderança, mas vai ser um papel de liderança hoje diferente do que era anteriormente, vai ter que ser de maneira muito mais articulado com as demais esferas federativas, no sentido de apoiar o desenvolvimento de organizações regionais para articular uma rede de serviços que ofereça assistência, mas também ofereça ações de proteção, ações de eventuais emergências de saúde pública. Professor, a gente está chegando ao final da nossa entrevista e há um aspecto, a gente falou aqui de sustentabilidade, associando isso à dimensão ambiental. E esse é um dos pontos também do relatório. Nós falamos sobre isso em uma apresentação sobre dessa pesquisa na Embaixada Britânica recentemente, e há sempre o risco de surgimento de novas epidemias que acabem ocasionando uma outra pandemia, como tivemos da Covid-19. Como estamos, em termos assim, como o Sistema Único de Saúde, como o senhor vê hoje o Sistema Único de Saúde, tanto do ponto de vista da sustentabilidade, quanto da resiliência e da capacidade de resposta, hoje há uma eventual nova pandemia ou uma nova epidemia que poderia surgir, por exemplo, em virtude do desmatamento de florestas como a floresta amazônica, que também é uma relação cientificamente comprovada entre o surgimento dessas novas epidemias, ou melhor. A gente tem agora só mais 1 minuto e meio de entrevista, eu queria que o senhor concluísse com essa resposta. É difícil dar uma resposta... Foi um pouco rápido, né? Eu peço perdão, é o tempo da entrevista. Mas acho que é fundamental, né, pensar que a sustentabilidade da vida no planeta Terra depende de cuidar do meio ambiente, depende de cuidar da saúde das pessoas, e para isso a gente precisa ter sistema de saúde, depende do desenvolvimento econômico articulado com o desenvolvimento social. Não dá para pensar mais o sistema de saúde só como assistência médica hospital. O sistema de saúde tem que estar articulado com políticas intersetoriais.
para cuidar da promoção da saúde, prevenção de doenças, mas articular uma rede de cuidados quando é necessário. O que a gente pode dizer, a gente não sabe quando vai ser a próxima pandemia, mas a gente tem certeza que ela vai acontecer, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Acho que o Brasil a gente vai assumir a liderança do G20, né? O grupo dos 20 países de maior economia no mundo, e é uma oportunidade ímpar para o Brasil liderar essa discussão. Nós temos a Amazônia, que precisa ser melhor cuidada, temos o SUS, que é um exemplo para o mundo. Então, articular iniciativas de fortalecimento do SUS com proteção à resposta, fortalecimento das respostas à emergência de saúde pública, com a proteção do meio ambiente, é uma oportunidade histórica que o nosso país vai ter para liderar essa agenda, que é uma agenda não é só para nós, é uma agenda para o mundo. Bom, professor Adriano Massuda, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no programa Cidadania. Obrigado pelo seu tempo, pelas informações. Eu agradeço, Marcelo, fico sempre à disposição. Da mesma forma, a TV Senado fica à disposição também. E eu agradeço a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.